Entregar então já a nossa live, fazer a nossa oração pedindo para que o Espírito Santo venha, para que Ele nos conduza, para que Ele ilumine a nossa mente, para que nós possamos compreender a palavra de Deus e que ela se torne parte dos nossos pensamentos, que ela dê fruto no nosso coração. Vem, Espírito Santo, nós te clamamos nessa noite, que o Senhor inunde o nosso ser nesse momento, inunda o nosso ser, enche-nos de Ti, fala conosco através das palavras do Salmo, fala conosco através dessas palavras que vão ser ditas hoje. Usa-nos, Espírito Santo, usa-nos com Teu poder, dai-nos os Teus dons, o dom do discernimento, o dom da sabedoria, o dom da inteligência, o dom do perdão também, Santo Espírito. Todos os dons que o Senhor tem guardado para nós, nós te pedimos nessa noite e te dizemos: toma o nosso coração, nós te damos liberdade. O Senhor tem livre acesso no nosso coração nessa noite. Nós te damos essa liberdade. E te pedimos também que o Senhor alcance os nossos familiares, para que eles também possam ser tocados nesse instante de oração. Amém. Amém, Senhor. Amém. Então vamos lá, gente? Você quer que eu leia? Achei que você ia pôr a musicona. Não tocou, por algum motivo. Não tocou, então porque não era você. Eu vou ler, então você fala, né? A felicidade do perdão, Salmo 31. Feliz é aquele cuja iniquidade foi perdoada, cujo pecado foi absolvido. Feliz o homem a quem o Senhor não argui de falta e em cujo coração não há dolo. Enquanto me conservei calado, meus ossos se mirraram, entre contínuos gemidos. Pois dia e noite vossa mão pesava sobre mim, minhas forças se esgotavam, as forças como nos ardores do verão. Então, muitos de nós nos sentimos assim quando estamos atribulados, né? Longe de Deus, como se os nossos próprios ossos se mirrassem, como se a gente sentisse a dor lá no profundo do nosso ser, né? Que é o que o salmista quer dizer aqui. Então eu vos confessei o meu pecado e não mais dissimulei a minha culpa. Disse: sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade, e vós perdoastes a pena do meu pecado. Assim também todo fiel recorrerá a vós no momento da necessidade. Quando transbordarem muitas águas, elas não chegarão até ele. Vós sois meu asilo, das angústias me preservareis, e me envolvereis na alegria de minha salvação. O perdão de Deus que vem nos trazer conforto, cuidado, alegria. Vou te ensinar, dizeis, vou te mostrar o caminho que deves seguir. Vou te instruir, fitando em ti os meus olhos. O Senhor que vem nos ensinar, que vem cuidar de nós e nos instruir, cuidando de nós como aquele Pai amorosíssimo. Não queira ser sem inteligência como o cavalo, como o muar, que só ao freio e à rédea submetem seus ímpetos. De outro modo não se chegam a ti. São muitos os sofrimentos do ímpio, mas quem espera no Senhor, sua misericórdia o envolve. Ó justos, alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor. Exultai todos vós retos de coração. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Rico, né, gente? Muito rico esse salmo. Muito rico mesmo. Então, este salmo, o título já diz tudo, né? A felicidade do perdão. Quando nós nos livramos do pecado, quando pedimos o perdão do pecado, quando confessamos, nós como católicos, né, diante do sacerdote, confessamos os nossos pecados,
o nosso coração fica em paz. Só assim conseguimos ser felizes, conseguimos a verdadeira felicidade. Então nós somos abençoados, agraciados, né, de poder confessar. Nesse período que estamos longe da igreja, por exemplo, que não podemos confessar, muitos podem se sentir um pouco, tá sentindo falta disso, né? De ter esse encontro, de poder receber o sacramento, né? Mas a gente tem as alternativas que a nossa igreja tem liberado, tem nos proporcionado, né? Alguns dias atrás, no domingo, aí tivemos a indulgência plenária, de se arrepender dos pecados, de fazer as orações, né? E isso tudo nos liberta. Então são frutos de paz, né? Para que tenhamos um encontro com Deus. E ele começa, né? Davi já começa falando: feliz aquele cuja iniquidade foi perdoada, cujo pecado foi absolvido. Então, veja a importância de sermos absolvidos do pecado, de sermos livres. Feliz o homem a quem o Senhor não arguir de falta, em cujo coração não há dolo. Então ele vai falando muito sobre a felicidade de estar livre. Pois dia e noite vossa mão pesava sobre mim, minhas forças se esgotavam. Realmente, quando estamos com um peso, um pecado dentro de nós, ou que não pedimos o perdão para uma pessoa que nós amamos, que está próxima, e aquilo fica nos corroendo, fica destruindo. E falar que a gente não liga, isso é sinal que não existe o amor. Que se existe o verdadeiro amor pelo próximo, o amor a Deus, não tem como o pecado não doer. Não tem. E aí mais à frente ele vai falando: então eu vos confessei o meu pecado e não mais dissimulei a minha culpa. Disse: sim, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade, e vós perdoastes a pena do meu pecado. Então, vou confessar ao Senhor a minha iniquidade. E o Senhor vai me perdoar. Ele já nos perdoou, nós já nascemos como fruto do perdão. Jesus sofreu tudo que era possível e o impossível para um humano. Ele só conseguiu porque é Deus, verdadeiramente Deus. Sofreu tudo por nós para nos livrar e absolver os nossos pecados. Vou te ensinar, ainda ele complementa aqui: dizeis, vou te mostrar o caminho que deve seguir. Vou te instruir, fitando em ti os meus olhos. Então, que os olhos do Senhor estejam fitados em mim, que estejam fitados em nós. Não queira ser sem inteligência como um cavalo. Isso aqui é muito forte, né? Um cavalo só consegue submeter, só consegue chegar a ele se ele estiver preso com as rédeas, né? E freios. Que nós não sejamos, então, como um animal como esse, em que só freando, só presos, conseguimos reconhecer as nossas falhas, os nossos erros. São muitos os sofrimentos do ímpio, mas quem espera no Senhor, sua misericórdia o envolve. Quem espera no Senhor, sua misericórdia o envolve. Sua misericórdia o envolve.
Alegrai-vos e regozijai-vos no Senhor. Exultai todos vós, retos de coração. Então, que exultamos ao Senhor, glorificamos, agradecemos pelo perdão, por Ele ter nos perdoado. E mesmo quando voltarmos a pecar, porque somos seres humanos, Ele está sempre disposto, está estendendo a mão e dizendo: meu filho, não é esse o caminho é por aqui. Porque cair, nós falamos isso no salmo de ontem, cair nós vamos cair. E todos os sábios caem. Quanto mais cair, mais forte nós vamos nos levantar, nós teremos experiência de vida. O que não podemos é cair sempre, cometer sempre os mesmos pecados, os mesmos erros. Mas quando cairmos, clamamos, chamamos pelo nosso anjo da guarda, para que Ele interceda. Clamamos ao Espírito Santo, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que o Pai atenda às nossas súplicas, que Ele nos perdoe e tenha misericórdia. Misericórdia, Senhor, porque sou pecador. Eu não sou digno de que entres na minha morada, na minha casa, no meu coração, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Sempre devemos confessar a Deus os nossos pecados. E para confessarmos a Deus, temos que também pedir o perdão para o nosso próximo. Não tem como amar a Deus sem amar ao próximo, sem amarmos a nós. Se eu não perdoo, eu não amo nem a mim, não amo o próximo, não tem como amar a Deus. Amém, meus irmãos. Amém. Nós vamos deixar a oração para o final, Sim. para que esse salmo continue agindo nos nossos corações, enquanto a gente vai entrar no próximo tema. Mas não fique sem a oração. O poder da oração, a oração transforma todas as coisas, né? Então, vamos ficar juntos até o final, né? Sim. Então, vamos lá. Começar aí? Sim, pode ser. Então, gente, qual que é a grande e enorme importância das 5 linguagens do amor? Ele vem simplificar, esse autor vem simplificar, dizer que nós temos 5 linguagens do amor primárias, básicas, na verdade. Que é como se, que é a linguagem que nós aprendemos na nossa família, mas também é uma linguagem que nós trazemos. A grande importância que ele vem mostrar é que não adianta eu somente sentir o amor pelo outro, mas não demonstrar esse amor pelo outro, né? Quantos casamentos a gente vê destruídos e que a gente percebe muitas vezes que as pessoas ainda sentem um pelo outro aquele amor, mas elas não conseguem se entender, elas não se sentem amadas. E a mesma coisa as crianças, né? Quantas crianças a gente percebe que tem problemas de comportamento, mas que na realidade, mais ainda o adolescente, eu acho, mas na realidade é simplesmente falta desse amor. O Gary Chapman, até ele fala que o Dr. Ross Campbell, que é um psiquiatra especialista em tratamento de crianças e adolescentes, ele faz uma comparação muito bacana, que como se a gente tivesse um tanquinho. E esse tanquinho, ele tá o tempo todo para ser cheio de amor, para ser enchido. E quando a criança tem esse tanquinho, vamos dizer assim, né?
vazio é aquela criança que é irritadiça, que dá problemas. Geralmente é isso, né? Lógico que existem outras situações, mas no geral são aquelas crianças que não se sentem amadas, aqueles adolescentes que não se sentem amados. Então a importância disso, até foi curioso que eu estava lendo o livro, uma parte ali, meu filho chegou junto, e ele fala disso, né, que o adolescente, quando ele não encontra esse amor dentro de casa, o tanquinho dele está vazio, ele tem essa tendência de buscar esse amor muito cedo no namorado, na sexualidade, vai viver a sexualidade antes do tempo, mas não porque ela está buscando o sexo, mas porque ela está buscando, o adolescente está buscando o amor que ela não sentiu dentro de casa, ela não foi preenchida, o tanque dela está vazio. Então as pessoas fazem por ela, mas ela nunca se sente amada. E por que isso acontece? Porque cada um tem uma linguagem, uma primeira linguagem do amor. Na verdade, todos nós temos as 5 linguagens, né? As 5 formas de nos sentirmos amados, mas que uma delas é a nossa principal linguagem, em que geralmente é a linguagem que a gente expressa amor por outro. Aí vocês vão ver, vocês vão se identificar. Então, a forma como eu demonstro amor para o outro, geralmente é a forma como eu quero ser amado. Então, quando a gente diz assim, ame o próximo como você quer ser amado, não está muito certo, porque a linguagem do amor, a sua linguagem do amor, muitas vezes não é a linguagem do amor, muitas vezes não, a maioria das vezes não é a linguagem do amor do seu cônjuge, do seu namorado, do seu companheiro, porque ele foi criado de uma maneira diferente, tem uma cultura diferente, né? Da onde vem as 5 linguagens, ele não explica. Mas eu vi um outro autor dizendo que pode vir das crenças, pode vir da nossa criação, de infinitas coisas, mas geralmente a linguagem do amor do outro não é a mesma que a minha. E quando eu não tenho essa compreensão, eu me desgasto querendo mostrar para o outro que eu amo, mas ele não se sente amado, nunca se sente amado. Outra coisa que ele fala aqui é que quando a criança ela é criada num lar em que ela se sente amada, em que ela é amada pelos familiares, pelos amigos, ela aprende essa linguagem de uma forma natural e ela vai ter facilidade na fase adulta de aprender a amar o outro em outra linguagem, uma segunda linguagem do amor, ou seja, ela ama, ela se sente amada daquela forma, mas ela aprende facilmente como amar o outro na linguagem dele. Já quando a criança não se sente amada dentro do lar, na criação dela, ela vai ter essa linguagem de uma forma distorcida e quando ela cresce, ela tem mais dificuldade, ela vai ter que trabalhar mais para amar o outro da maneira que o outro precisa ser amado, aprender essa linguagem. É lógico que a gente só se atenta a isso quando a gente tem conhecimento, né? Por isso que a gente tem falado aqui disso, porque é óbvio que quando a gente ama a pessoa, a gente quer que ela sinta esse amor, a gente quer que ela saiba que nós a amamos. Só que a dificuldade está nessa comunicação. Eu achei muito curiosa uma colocação que uma pessoa fez, é a mesma coisa da gente escrever um 6 em cima da mesa, né? Eu vou ver um 6 e você do outro lado vai ver um 9. Então, é essa falta de comunicação que às vezes acaba criando atritos dentro da nossa casa, junto com os nossos familiares, porque a gente não consegue comunicar esse amor de fato, tá? E ele fala assim, sentir-se amado é a principal necessidade do ser humano, de acordo com os psicólogos. E próprio apóstolo Paulo diz na palavra, né, que o amor que qualquer obra sem amor é vazia em si mesma. O amor é o que nos move. Lógico que hoje em dia a palavra amor é muito distorcido o significado dela, mas o amor, como amor verdadeiro, ele é o que nos move, é a necessidade que todos nós temos dentro de nós. Tudo que nós fazemos lá no fundo
é buscando nos sentirmos amados. Então fala aí, amor, agora você da linguagem do amor que você escolheu falar. A gente dividiu, né? Que são 5. Talvez nem dê tempo de a gente falar tudo, né? Mas aí a gente porque o tempo é muito continua, curto, né? Muito longo o que há para se falar, né? Então, como a gente vai falar mais das 5 linguagens do amor para casais, né? Não, fala de no primeiro geral. momento, né? Fala 5 primeiro, para todo mundo saber quais são, que se né, o tempo for ficar curto. Então, assim, segundo o autor, existem 5, do Gary Chapman, são 5 linguagens, né? A primeira delas é palavra de afirmação. Depois, segunda... tempo de qualidade. A terceira é presentes. A 4, atos de serviço. E por último, toque físico. Tá? Então, vamos começar aqui pela primeira, pela ordem do livro, né? Que é as palavras de afirmação. As palavras, elas são uma outra linguagem eficaz para o amor, né? Cada um tem a sua forma de expressar, de sentir, de retribuir e até mesmo de desprezar, né? Muitas vezes, porque se para aquela linguagem para ele não tem uma relevância muito grande, então por mais que o outro se esforce, não vai tocar tanto ele. E para a gente se relacionar, por exemplo, num relacionamento, desde de criança também, é necessário, sim, que o amor tenha que perdurar, tenha que durar para sempre, né? E em relacionamentos, no começo, é muito fácil, né? Você entra, tem aquele clima romântico, eu conheci a pessoa que tá batendo forte, né? Só de chegar próximo da casa da pessoa, ou próximo dela, o coração começa a bater, começa a ter algumas reações no corpo, na forma de falar, dá medo, enfim, um monte de sentimentos, né, envolvidos. Mas com o tempo, isso vai passando, né? Falando de relacionamento entre um casal. Vai passando, aí casa, o negócio vai se conhecendo melhor, as diferenças vão aparecendo, começa a vir o estresse do dia a dia, os filhos, enfim, uma série de itens que fazem com que o amor acaba desaparecendo, né? Ele pode até existir, mas não é mostrado um para o outro, né? Então, as palavras de afirmação, essa primeira linguagem do amor, tem pessoas que têm essa necessidade, que se afirme para ela que ela é amada ou que seja elogiada. Por exemplo, eu posso falar para você, eu amo muito você, já te disse que te amo hoje. Para mim, por exemplo, não é muito relevante, eu não sinto essa necessidade. Se eu já ouvi uma vez, por exemplo, digamos, casei, lá no dia do casamento eu te amo, beleza, estou casado, eu já ouvi isso, não há necessidade. Mas existem pessoas que têm que ter essa confirmação, essas palavras de afirmação frequentemente, para ela se sentir amada. Então, para essas pessoas que têm, mesmo que ela não for, se você falar, acho que não vai ofender, né? A menos que seja uma coisa assim, muito melosa, que o tempo todo, né? De repente, num momento inadequado, pode até causar algum conflito, né? Mas dentro de uma situação normal, mesmo que a pessoa não seja essa a linguagem predominante, não vai ter problema, né? Então, que mal tem você falar que ama a pessoa, você ter essa afirmação, minha princesa, ou meu lindo, meu rei, sei lá, pode usar alguns termos aí, né? Não são só os elogios. Os né? elogios, mas também
Você pode falar de algumas qualidades que a pessoa tem. Ah, você é um excelente profissional nisso que você faz, você fez muito bem, é por aí. Se a pessoa, no livro, por exemplo, ele cita que a mulher estava escrevendo um artigo e o marido se dedicou um tempinho para ir ler aquele artigo e falou para ela, né? Nossa, esse seu artigo está muito bom, está excelente, né? Você colocou numa linguagem que as pessoas conseguem entender e foi muito bom, você tem que publicar isso, né? Então é esse tipo, dá um apoio também para a pessoa, né? Na sua profissão, ou de repente perguntar, né? Tem as pessoas que gostam, que chega no final do dia como foi o seu dia, e aí a gente viu nas quarta-feira passado, por exemplo, que se a Vanessa chegar para mim lá, como que foi o seu dia? Foi bom. Para mim, o bom significa um leque de coisa, né? Mas se eu perguntar para ela, por exemplo, do seu temperamento e também do perfil comportamental delas, perguntar como que foi o dia. Então, saí de casa, parei para comprar um pão, enfim, né? São meia hora, né, de conversa, mas enfim, eu cheguei nas palavras de afirmação. Preciso dar essa atenção para ela, me mostrar que eu estou preocupado com ela, né? E a palavra de afirmação, a pessoa que a primeira linguagem do amor dela é essa, é muito importante para ela receber do companheiro, dos familiares, das pessoas com quem ela convive, essa afirmação também na parte profissional. É o motor que vai levá-la adiante, então ter essa confirmação, não, você é bom no que você faz, eu te apoio, ela precisa ouvir isso. Muito mais do que só a pessoa fazer coisas que mostrem apoio, ela precisa ouvir que ela é amparada, que ela está sendo afirmada, né? Ela precisa, é justamente isso, ela precisa de afirmação para as coisas que ela vai fazer. Isso é muito importante. Isso até no meio profissional, né? Teve um livro que não é desse, mas ele cita, por exemplo, que para cada ação que um funcionário ela vai fazer, ele elogia 7 vezes, pelo menos. Se a pessoa fez um bom trabalho, nossa, muito bom o seu trabalho, hoje você foi excelente, continue assim, parabéns, é uma coisa. Então, essas palavras de afirmação, não somente dentro de um relacionamento, mas o relacionamento como um todo, né? Onde você está servindo alguém ou está sendo servido, como casal, como irmão, pai, mãe, filho, enfim. É genérico, né? Então, significa que verbalmente você está mostrando os seus sentimentos para a pessoa, né? Você tem que elogiar ou falar também palavras encorajadoras, vai lá, você consegue, você é forte, né? Essas coisas a pessoa, seu dia vai ser maravilhoso hoje, né? Então, quem que não gosta de começar, por exemplo, o dia dessa forma? Então, vocês vão ouvindo aí, vão tentando se identificar se vocês têm essa linguagem do amor como principal. Mas a gente acho que vai ter que voltar depois que se cair, a gente volta de novo, tá, gente? Para dar tempo de falar tudo. Falta 20 minutos. Então é isso, vamos falar um pouco das outras aí. Porque senão... Mas a segunda não é sua também? Qualidade tem? Então, primeira linguagem do amor, palavras de afirmação. Segunda linguagem do amor, tempo de qualidade. Nessa eu me identifico. Na primeira, por exemplo, para mim é quase que irrelevante, a menos que eu não esteja bem comigo, né? E aí uma palavra de afirmação vai me fazer bem, com certeza, né? Mas o tempo de qualidade é o tempo que você dedica ao outro, por exemplo. Ele não é menos importante do que uma palavra de afirmação, né? Tudo é um complemento. Mas é o tempo que você dedica ao seu cônjuge, à pessoa com quem você está se comunicando. Faz com que ela perceba, então, as intenções que você tem com ela,
que ela tem prioridade naquele momento, que traz felicidade para ambos. Então, por exemplo, se eu vou assar uma carne lá, fazer um churrasco no final de semana. Aquele tempo que eu estou ali preparando, não é simplesmente o fato de comer, porque o comer seria pegar uma comida pronta e também resolve o problema, né? Ou a situação. Mas o churrasco só é bom, por exemplo, se começar lá 8, 9 da manhã, desde a hora que vai acender o fogo. Lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, que a gente lá toma um chimarrão, mas bate, né? E fica lá conversando, enfim, joga conversa fora, né? Ficam horas lá, né? Tanto que lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, os gaúchos já colocam aquela costela lá às 5 horas da manhã e são 6, 7 horas, né, que fica no fogo ali e a gauchada lá toda ao redor conversando. Esse, então, é o intuito que é para dedicar aquele tempo de qualidade, né, de se relacionar. Não é o ato, sim. Se fosse só para comer a carne, vai lá num restaurante às 11h30, meio-dia, come, em 15, 20 minutos vai embora, né? Mas não é esse o sentido. É, naquele tempo, reservar para prestar atenção, Ficar jogando... O marido dela tá fazendo churrasco. Então o tempo de qualidade, Vivi, não, mas não sai daqui não, né? Fica aí com a gente. Depois você justifica para ele, vai lá e fala uma palavra de afirmação. Então, você é o melhor churrasqueiro que tem. Uau, eu adoro, né? Se você falar isso também para as pessoas, né, na palavra de afirmação, com certeza ela vai servir, vai repetir outras vezes esse gesto, né? Ou, por exemplo, a pessoa, voltando aqui, né, não vou voltar no anterior, isso não vai comer o nosso tempo. No tempo de qualidade, então, significa que nada, nem ninguém terá atenção naquele momento. Então, eu, por exemplo, se uma pessoa, eu me dedico, tá bom, eu vou te ouvir agora. Se você vier conversar comigo com o celular na mão, alguma coisa assim, eu já sinto que o grau de importância para estar falando comigo não é muito grande, eu perco o interesse, né? Eu também, o meu pensamento já não fica mais conectado nesse local. Porque eu prezo, né, digamos assim, a minha linguagem do amor é o tempo de qualidade. Não importa, não precisa de um dia nenhum. Que seja 5 minutos por semana, 10 minutos, mas que aquele tempo seja exclusivo. Ok? Então, de nada, nem ninguém terá que ter atenção naquele momento. Pode ter outras pessoas, mas se eu estou falando, por exemplo, para 3 pessoas, uma está prestando atenção em mim, as outras 2 conversando, por exemplo, a mim não me agrada. Tipo, aquilo ali é como se o assunto, aquilo que eu estou falando, não tem importância, o que eu não estou sendo importante. É a segunda linguagem do amor. Terceira, presentes. Na verdade, a gente falou segunda linguagem do amor, que é a ordem do livro, tá, gente? Mas o autor, ele considera assim, que a sua primeira linguagem do amor é aquela que você mais se sente amado. Ele falou por conta da sequência, né? Lá no livro, o tempo de qualidade é a segunda linguagem do amor. Mas a sua segunda linguagem do amor, na verdade, vai ser a linguagem que você vai aprender a falar, né? Vai aprender a falar para você amar a pessoa mais próxima de você, as pessoas que convivem com você. E a terceira linguagem do amor que ele coloca lá na sequência do livro é receber presentes. Então, tem gente que ama receber presentes e só se sente amado recebendo presente. Mas não quer dizer, assim, não é presente um carro, uma joia, não é nada de outro mundo, não. É aquele presente, trazer uma rosa, trazer um bombom, trazer qualquer coisa que mostre que você passou num lugar, se preocupou e comprou aquilo para aquela pessoa. Ao mesmo tempo que isso se mistura um pouco com o ato de serviço, ele acaba juntando as duas linguagens do amor, né?
Porque a pessoa vê que você está precisando de uma coisa, vai lá, compra para você, isso é um ato de serviço. Mas ao mesmo tempo, o simples fato dela comprar uma coisa para você já te alegra o coração, já te faz pensar, nossa, lembrou de mim, né? Trouxe para mim, que delícia. Um bombom que deixa para você ali na mesa, ou um bilhetinho que escreveu, que também acaba sendo uma palavra de afirmação e ao mesmo tempo um presente. Uma flor, como eu já disse antes. Então, coisas pequenas, não é nada extraordinário, mas a pessoa ela só se sente amada se o outro demonstra dessa forma. Então ele diz lá assim bastante no livro que às vezes a gente se desgasta muito pensando, eu passei, igual o Ivan falou, eu passei o dia inteiro com a pessoa, passei o domingo inteiro com a pessoa, fiz tudo para ela, cozinhei para ela, falei que amo, mas você não dá presente para ela faz 5 anos. E aquela pessoa não se sente amada, não adianta, ela vai no coração dela, ela fica, nossa, mas não gosta de mim, não me dá nada, não se preocupa de comprar um presentinho para mim, chega no meu aniversário não me dá um presente, né? Então, você tá rindo, né? Hoje a gente riu muito na mesa na hora do almoço, na hora do almoço não, no café da manhã, porque os meninos estavam dando risada que esse ano passado, no meu aniversário, eles programaram de fazer as coisas para mim à noite, né? E eu passei o dia inteiro brava, né? Que eu falei, como assim esqueceu do meu aniversário? Ela ficou... Não, então a gente conversa... Passou o dia todo pra só resolverem que eu fazer alguma coisa pra mim à noite. Eu falei, não, gente, como assim? Vocês não vão fazer nada pra mim? Nós combinamos, o que vamos fazer? Porque fazia pouco tempo que a gente tinha aberto o restaurante e a Vanessa estava trabalhando, né? Então ela ia todo dia pro restaurante, era próximo do Natal, encomendas de ceia e tudo mais, né? Tava tenso. Então ele falou assim, não vamos fazer, vamos sair para jantar, fazer alguma coisa à noite. Tá, ficou combinado dessa forma, né? Mas ninguém me avisou. Aí ela acorda no dia seguinte e resolve ficar em casa, não ir trabalhar, né? E aí trancada, de cara fechada, enfim, né? Como assim, né? Aí na cabeça dela foi o quê? Que a gente foi fazer alguma coisa à noite pra ela, porque ela se sentiu... Porque eles esqueceram porque eu tava brava. Porque ela tava brava, né? Então... Mas virou piada, a gente dá muita risada disso. Mas aí eu fui entendendo, aí eu fui ler esse livro e no começo que eu li esse capítulo, né, que era o de presentes, eu comecei a fazer a experiência, né? De, um dia eu pegava um sonho de valsa, dava para ela, ou alguma coisa assim, ou a gente ia na academia, embaixo da academia tinha o Carrefour lá, uma floricultura, lá comprar uma flor simples, né, alguma coisa, né, mas passou a se alegrar, né, eu falei, tá aí, uma é essa, né? Uma das linguagens do amor dela é essa, né? E não precisa ser nada extraordinário, um bombom mesmo do supermercado, não precisa ser nada de outro mundo. É só para demonstrar, olha, lembrei de você, te trouxe isso, entendeu? Então essa é a linguagem do amor do receber presentes. Tô cuidando do tempo, preocupado com o tempo. Tá, e a quarta linguagem do amor, lá no livro, a sequência é forma de servir, que é aquela pessoa que... Você percebe a pessoa que a linguagem do amor dela é essa, porque é aquela pessoa que está sempre fazendo uma coisa de comidinha para agradar, que você chega na casa dela, ela já vem com aquele bolo, você fala que vai na casa dela, ela faz um banquete. É aquela pessoa que vê que está faltando uma coisa para você, ela corre lá, ela compra. Ela vê que você tá com a mãe, ou a avó, né? Mãe e vó que tem esses mimos com a gente, né? Vê que tá descosturado, vai lá, costura pra você. Nem te avisa, vai lá e faz pra você. Vê que tá faltando coisa na sua casa, vai lá, compra pra você. Então, o ato de servir, a pessoa precisa dessas pequenas coisinhas. Então, sabe que você gosta de um suco, vai lá e faz esse suco pra você.
sabe que você gosta daquele biscoito, compra aquele biscoito ou faz aquele biscoito. Coisas simples, mas que para a pessoa enche o coração. Mais do que qualquer outra linguagem, mais do que passar um tempo com ela de qualidade, mais do que dar um presente comprado, mais do que toque físico, mais do que palavras de afirmação. Então a pessoa que a linguagem do amor dela é essa, ela precisa desses pequenos cuidados, né? De você ir lá, ligar a televisão, colocar o filme que ela gosta de assistir, coisas pequenininhas mesmo, bem simples, arrumar a cama para ela, que mais, amor? Trocar a lâmpada, levar o lixo. Trocar a lâmpada, levar o lixo, coisas simples. Gente, lavar a louça para a esposa, viu, gente? É bom também. Então, coisas assim. Oi, Thalita. Tem mulheres, por exemplo, que ela não pode também, nesse ato de serviço, por exemplo, se ela gosta que o marido troca a lâmpada, né? Não pode chegar de qualquer forma assim, faz 2 meses que eu tô pedindo para você trocar essa lâmpada, até agora você não faz, né? Não é nenhuma das formas, né, amor? Pode falar assim, não pode, gente. Então, a linguagem, de repente, talvez a dele não seja de servir, mas a sua, né, digamos assim, a da esposa é de querer ser servida, que ele preste esse serviço. Então, ela pode chegar lá assim, quem que é o homem que melhor dá conta dessa casa, né? O fortão aqui, sei lá, para levar esse lixo, né? Alguma coisa. Eu quero, o fortão aqui sou eu, né? Assim, né? Tem que mostrar, tem que saber falar. A linguagem do amor pode ser exigida. Você tem que trabalhar isso com as pessoas que convivem com você, com seu companheiro, com seus filhos. Mostrar também a sua linguagem do amor, mas de forma amorosa, né? Qualquer coisa que se torne exigência, infelizmente, machuca o outro e aí o outro se retrai e aí deixou de ser linguagem do amor, né? A forma de pedir, por exemplo, você não pode chegar dando ordens também, né? Se eu gosto, por exemplo, de ser servido, assim, amor, você pode fazer para mim aquele bolo de cenoura com cobertura de chocolate, sei lá, que só você sabe fazer, né? Então, você já está fazendo um elogio, você está criando um cenário ali, né? Sim, de forma amorosa. A probabilidade de conseguir é maior, né? Agora, se eu chegar assim, no começo do casamento você fazia bolo para mim, agora você não faz mais, né? Quantos anos faz? Não faz um bolo. Ou a esposa pro marido, né? Não lava, faz 20 anos você não lava a louça para mim. Enfim, tem que ter um jeito de falar. E até com os filhos também, né? Também com os filhos. Pode ser que não faça, né? Digamos, você chegar pra mim assim, estragou a máquina de lavar lá, não sei do que, quem que vai consertar aí, não sei o que. Se você chegar assim, mano, você conserta pra mim, a máquina tá estragada. Mano, eu não entendo, não sei consertar, mas pode chamar ligar na assistência técnica lá que eu pago, né? Alguma coisa assim, né? Tipo assim, resolvi o problema, né? Sim. E a quinta linguagem do amor, que é a última. É a última, mas existem os dialetos de acordo com Gary Chapman, né? Que a gente tem essas 5 linguagens principais e os dialetos. Mas enfim, a quinta é o toque físico. Muitas pessoas, a linguagem do amor delas é o toque, é o abraço, é um carinho, é um cafuné. Você percebe isso em pessoas que você vai conversar com elas, a primeira coisa que ela faz é encostar em você, né? É muito característico dessas pessoas. Ela precisa tocar, né? São pessoas que precisam disso. O que você está rindo, Casal Rafael? Não, de você também. Lembro que, não sei qual país que a gente viajou, nós adoramos viajar, né? E numa dessas viagens, eu lembro que você chegou e tocou na pessoa, né? Porque você tinha esse hábito, né, de tocar, né? E aí a pessoa se assustou, né? Porque não é comum. Na Europa as pessoas não gostam muito que você encoste nelas, né? Isso até quando eu era examinadora da Universidade de Cambridge, lá a gente tinha essa orientação, que você não pode chegar perto do aluno, você não pode tocar no aluno, por uma série de razões deles lá, mas é cultural deles também, né? E a gente que tem essa linguagem do amor, do toque,
é automático. Você vai conversar com a pessoa, oi, tudo bem? Já sai encostando na pessoa, né? Ou vai perguntar, e tem gente que não gosta. Você tem que reconhecer isso e principalmente assim, às vezes ela permite que o outro encoste nela, mas tem que ser muito íntimo, né, para encostar. Então tem amigo que não vai gostar que o amigo encoste, ou quem não tem tanta intimidade com você não tem essa liberdade, não pode ter essa liberdade, principalmente se você essa não é a sua linguagem do amor, você não vai gostar mesmo, que a pessoa fique encostando em você. Né? Gente, se cair, a gente vai voltar de novo, tá? Falta só 1 minuto, que daí a gente vai só encerrar e fazer a oração. Então, gente, todas as linguagens do amor são igualmente preciosas. Ó, faltam 2 minutos, tá? São igualmente preciosas, mas acho que a gente vai encerrar pra gente poder salvar, tá? E aí a gente volta em seguida, né? Isso. A gente encerra pra poder salvar, senão a gente não vai salvar. Então nós vamos encerrar, pessoal, só para poder deixar salvo, que vocês já entram aqui. Já entra em seguida, tá bom?